Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Podei vos assentar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. O tema da mensagem é um assunto que Deus quer falar conosco nesses minutos que nós temos, que são minutos muito preciosos. Sempre que estamos na presença de Deus, são minutos preciosos, muito precioso. É muito precioso poder estar aqui nessa noite. É muito precioso poder ter o privilégio e a honra e o prazer de poder adorar a Deus. Então, você é um privilegiado, uma privilegiada por estar aqui nessa noite. É um privilégio muito grande. Então, o assunto que Deus quer nos ensinar nessa noite, o tema é: Deus usa o que temos. Deus usa o que temos. Talvez você entrou nessa noite com pouca força, mas é essa pouca força que Deus vai usar. Talvez você entrou nessa noite meio cansado, meio desanimado, mas é o que você tem no meio desta situação que Deus vai te usar. Porque Deus usa o que temos. Deus não depende do recurso humano. Deus não depende do recurso do homem. Muito pelo contrário, Deus usa o que temos. Tem um texto na Bíblia, não vamos ler, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz que uma viúva de um dos discípulos dos profetas, ela tinha uma dívida. Então ela era viúva. O chefão colocou aqui, então vamos ler. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Meu marido teu servo morreu. Verso 2. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija. Então Deus, Ele usa o que temos. Talvez o que você tem para você parece pouco. Talvez o que eu tenho para mim parece pouco. Mas Deus, Ele usa o que temos. Aleluias. Deus usa o recurso que temos. Deus usa, às vezes, a pouca força que temos. É o que temos que Ele vai usar. Tua serva não tem nada. Então ela já começa dizendo que não tinha nada. Mas ela tinha alguma coisa. Mas ela disse que não tinha nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, atitude de fé, vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ela só tinha um pouco de azeite, mas ele disse: vai e pede vasilhas emprestadas e não poucas, muitas vasilhas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Então, ela só tinha uma botija, mas aqui está dizendo aqui: e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas
e ela as enchia. Ora, era só um pouquinho de azeite, mas Deus usa o que temos. Talvez o que você tem, você pensa que é pouco. Talvez o que eu tenho, eu penso que é pouco. Mas Deus usa o que nós temos. Sabe por quê, irmãos? A glória é dele, a honra é dele. É para mostrar que quem faz é Ele, não sou eu. É para mostrar que quem providencia é Ele, não sou eu. É para mostrar que a fonte do milagre é Ele, não sou eu. Aleluia! E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite não acabou. Aleluias. Então o azeite parou. Sabe por quê? A fonte do milagre, ela é inesgotável. Aleluia. O azeite parou, não acabou. Por quê? A fonte é o próprio Deus. Acabou a vasilha, parou o azeite, mas a fonte continua. A fonte continua. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então preste atenção. Esse texto diz que uma viúva de um dos filhos dos profetas tinha uma dívida. E veio o credor para levar os seus 2 filhos como escravos. E ela não tinha nada a não ser um jarro de azeite que não era suficiente para pagar a dívida. O que ela tinha não era suficiente para pagar a dívida. Talvez o que você tem não é o suficiente diante do problema. Então preste atenção. O que ela tinha não era suficiente para pagar a dívida. Assim como existem situações na sua e na minha vida que às vezes não é o suficiente para pagar a dívida. Não era o suficiente. Mas com a bênção de Deus, aleluias, com a bênção de Deus, o azeite multiplicou, aleluias, o azeite multiplicou, e ela pagou sua dívida e viveu com o que sobrou. Talvez o que você tem não é suficiente diante do problema, mas aí entra a bênção de Deus. Com a bênção de Deus, você vai superar esse problema. Você vai superar esse obstáculo com a bênção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus usa o que temos. Deus usa o que temos. Quer ver um outro exemplo? Davi, o rei Davi, diante de Golias, ele tinha uma funda e 5 pedras. Aleluia! Uma funda e 5 pedras. Mas aí, como Deus, Ele usa o que temos, Ele usa o que temos, com 5 pedras e uma funda, Ele venceu um gigante. Está vendo, irmãos? Deus, Ele usa aquilo que nós temos. Amém, irmãos? Deus vai usar aquilo que você tem para surpreender pessoas, para surpreender e deixar boquiaberto pessoas que pensam que a sua situação chegou ao fim, que não tem mais jeito. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que eu tenho. E para basearmos essa palavra nessa noite, mesmo assentado, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco
para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, então preste atenção nisso daqui, seguiu-o a pé desde as cidades. Ou seja, Jesus estava no barco, e quando o povo soube para onde Jesus estava indo, seguiu-o a pé. Eles foram seguindo para ver aonde Jesus estava indo. Ou seja, eles não estavam vendo obstáculo para estar diante de Jesus, não viram obstáculo para buscar a sua bênção. Seguiram Jesus no barco, e eles seguindo para onde Jesus estava indo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Sabe, irmãos, Jesus está preocupado. Jesus, ele sente aquilo que você sente. Jesus sabe das suas dores. Jesus sabe de tudo aquilo que você está passando. Então, ele foi possuído de uma íntima compaixão para com aquela multidão, porque ali ele sabia que tinham pessoas que estavam angustiadas, ali sabia que tinha pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, ali sabia que tinha pessoas que estavam com o coração ferido, ali sabia que tinham pessoas que estavam sofrendo. Então ele foi possuído de uma íntima compaixão para com aquela multidão. Assim como Jesus, ele tem compaixão para com a minha vida. Jesus tem compaixão para com a sua vida. Jesus, ele tem compaixão para com cada um de nós. Ele tem compaixão por nós. E curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada, ou seja, já está ficando tarde, o lugar é deserto. Despede a multidão. Então, a orientação dos discípulos era: despede a multidão, porque a hora já é avançada, o local é deserto. Então dispersa a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, não é bom que eles vá, dai-lhes vós de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. 5 pães e 2 peixes? Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, depois que ele abençoou os 5 pães e os 2 peixes, e partindo os pães, ele partiu aqueles pães, abençoou primeiro, porque o que eu tenho pode ser pouca coisa, mas com a bênção de Deus se torna suficiente. Aleluia. O que você tem pode ser pouca coisa, mas com a bênção de Deus se torna suficiente. Então Jesus pegou aqueles pães, pegou os peixes e o abençoou, apresentou a Deus, e depois partiu. Ele partiu e deu aos discípulos. Então preste atenção que o milagre começou a acontecer. Eram 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoa. O que nós vemos, a visão que nós temos aqui? Ele começa a partir aquele pão e dá aos discípulos, e ele vai partindo o pão. Quando ele partiu, o pão crescia novamente. Ele vai partindo e distribuindo aos discípulos, e os discípulos, a multidão.
Aleluias! E os discípulos, a multidão, começaram a distribuir pão para a multidão, pão e peixe. E comeram todos, não só comeram, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram ou que sobraram 12 cestos cheios. Até aqui, 12 cestos cheios. Então, irmãos, preste atenção. Deus, Ele vai usar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. O relato dos 5 pães e 2 peixinhos é uma história muito conhecida na Bíblia. Todos nós já ouvimos. A passagem nos ensina que quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele é capaz de realizar grandes milagres. Quando colocamos o pouco que temos diante de Jesus, Ele é capaz de realizar grandes milagres na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Ele é capaz de realizar grandes feitos, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele está acima de tudo, acima de todos, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro. Então, quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus Cristo, ai, irmãos, espere para ver o que Jesus fará na sua vida, na minha vida. Ai, irmãos, vamos ver, em nome de Jesus, a situação mudar. Talvez você está cansada, mas é com essa pouca força que você tem. Quando você chega diante de Jesus Cristo, Ele vai usar essa pouca força que você tem. Ele vai usar essa pouca força que você tem para te dar vitória, para nos dar vitória, porque Ele usa aquilo que nós temos. Eu quero ter muitas coisas, eu quero estar muito bem preparado para quando o problema vier. Logicamente, precisamos nos preparar, mas entenda uma coisa: Jesus, Deus, vai usar aquilo que você tem. Aquilo que você tem. O que estava acontecendo aqui? O contexto aqui: Jesus estava pregando para uma grande multidão que estava seguindo-o. E já era tarde. E as pessoas estavam com fome. Fome é uma necessidade que nós temos. As pessoas estavam com fome. E era uma multidão de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Era uma multidão e eles estavam com fome. Precisavam se alimentar. Precisavam que alguém suprisse aquela sua necessidade. Aí Jesus vai e diz aos seus discípulos: vão vocês mesmos e alimente aquela multidão. Mas eles não poderiam fazer nada pela multidão, mas estava ali alguém que podia, não só podia como fez, que é Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite na pessoa do Espírito Santo, e Ele pode fazer pela sua vida, Ele pode fazer pela sua família, Ele pode fazer pela minha vida e pela minha família. Aquela multidão tinha uma necessidade, queriam se alimentar. E Jesus, Ele foi movido por uma grande compaixão por aquela multidão. Porque às vezes ninguém pode se importar com você. Às vezes no meio da multidão não tem ninguém que se importa com você, não tem ninguém que estende as mãos para você. Mas Jesus, Ele está movido por uma grande compaixão pela sua vida. Jesus está vendo o que você está passando. Jesus está vendo o que você está enfrentando. Aleluia! Ele moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. E aquela multidão que estava ali, faminta, que tinha uma necessidade, já era tarde, os discípulos pediram para que Jesus mandasse o povo embora, para que pudessem buscar alimento. Mas entenda uma coisa: Jesus, Ele jamais despede alguém necessitado
Jesus jamais dispensa alguém necessitado. Jesus, Ele está sempre querendo suprir as nossas necessidades. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não despreza uma pessoa necessitada, Ele não despreza ninguém, e principalmente uma pessoa necessitada. E os discípulos disseram: dispersa a multidão, para que eles vá e encontrem alimento para eles. Mas Jesus não é assim. Jesus não é igual a mim. Jesus não é igual a você. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus tem um amor incondicional. Jesus tem um amor que ninguém explica, o amor de Jesus. Ele diz aí aos discípulos: dispersa a multidão. Mas Jesus não despediu aquela multidão, porque Jesus, Ele queria recuperar aquela multidão. Jesus, Ele queria alimentar aquela multidão. Jesus queria saciar a fome daquela multidão. Jesus queria dar vida espiritual, dar vida no corpo físico. Jesus queria alimentar aquela multidão por completo. Então Jesus, Ele não despede aquela multidão sem antes os alimentar, sem antes os abençoar, sem antes curar os enfermos que ali estavam, sem antes libertar aqueles que estavam sendo aprisionados pelos demônios naquela multidão. Então Jesus, Ele não despediu aquela multidão. Os discípulos sim disseram: dispersa a multidão, para que busquem alimento. Aí qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a atitude de Jesus? Jesus disse aos discípulos que eles mesmos deveriam dar a comida para aquela multidão que o seguia. Aí um dos discípulos disseram assim: mas nós não temos nada. É igual aquela viúva: nós não temos nada, eu não tenho nada, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Davi, ele só tinha 5 pedras e uma funda. Aí agora um dos discípulos chega e diz: não temos nada, aliás, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Só temos 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isto para uma multidão desta? O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão desse tamanho? Não é nada. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele usa aquilo que nós temos. Deus vai usar aquilo que você tem. Deus vai usar aquilo que eu tenho. É isso que Deus vai usar. Deus não precisa de muitas coisas. Deus, Ele precisa de poucas coisas. Um pouco que Ele pega, Ele multiplica em coisas grandes. O pouco que Deus pega, Ele multiplica em coisas grandes. Então o discípulo disse: não temos aqui somente 5 pães e 2 peixinhos. Aí trouxeram a Jesus aqueles pães, trouxeram a Jesus aqueles peixinhos. Aí Jesus abençoou o pão, abençoou o peixe. Ele tomou os pães, tomou os peixes, deu graça. Ele deu graça, Ele apresentou a Deus e partiu-os. Aí Ele começou a partir os pães, começou a partir os peixes, e o pão não acabava, o peixe não acabava. Ele foi partindo, foi distribuindo, e alimentou toda aquela multidão que estava faminta, toda aquela multidão que estava, e a fome é uma necessidade que nós temos, que a pessoa, se ela não tiver essa necessidade satisfeita, tem gente que nem dorme, porque é uma necessidade básica. Aí Jesus vai e alimenta aquela multidão. Toda a multidão ficou saciada de pão, de peixe. Todos eles foram bem alimentados. E os discípulos que distribuíram aqueles pães e peixes para toda aquela multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E sobrou ainda 12 cestos cheios,
porque tudo que Deus faz para sobrar, porque Deus sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos. É assim que a palavra de Deus nos ensina: aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E toda a multidão foi alimentada. Homens, mulheres, crianças, anciãos, jovens, todos foram alimentados. Sabe por quê? Deus vai usar aquilo que nós temos, através de 5 pães e 2 peixes. Alguém poderia dizer assim: é impossível um milagre acontecer, não tem como um milagre acontecer. Como vai acontecer um milagre com 5 pães e 2 peixinhos? Mas quando apresentamos para Deus, irmãos, tudo muda. Quando apresentamos para Deus, tudo muda. E assim como Deus, Ele fez aqui esse milagre no meio dessa multidão, o mesmo Deus, Ele quer operar esse mesmo milagre na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família. Mas eu já não tenho nem, eu já quase perdi a minha paciência. Mas é com esse pouquinho de paciência aí que Deus vai agir. É no meio dessa pouquinha paciência que você ainda tem que Deus vai agir, que Deus Ele vai operar um milagre, que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Precisamos, irmãos, mais do que nunca confiarmos e crermos na palavra de Deus, naquilo que Deus está nos ensinando, naquilo que Deus está nos mostrando, nas verdades que Deus está nos revelando. Precisamos crer e nos firmar, nos agarrar a essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é fiel. Então todos foram alimentados, e essa história nos mostra que quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, quero dizer uma coisa: não saia daqui nesta noite sem colocar o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Só você e Deus sabe a situação que você está passando e enfrentando. Então coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Eu já estou por um fio para estourar, para explodir, que eu não aguento mais. Então, esse um fio aí, coloque nas mãos de Jesus. Entrega para Jesus. Coloca diante dele. Porque quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele é capaz de fazer grandes milagres na nossa vida. Ele é capaz de fazer grandes milagres na nossa família, quando colocamos o pouco que nós temos nas mãos de Jesus Cristo. Ele vai nos usar com aquilo que nós temos, com aquilo que você tem, com a força que você tem, com o conhecimento que você tem. É a partir daí que Jesus vai te usar. É a partir daí. Moisés, por exemplo, ele chega diante do mar e Deus fala assim: Moisés, levanta o cajado. Ele tinha um cajado. Levanta o cajado. Aleluias. Levanta o cajado. Aí, quando ele levantou o cajado, Deus operou um milagre, porque Deus usou aquilo que ele tinha, um cajado. Quando ele estava para ir para falar com o faraó, Deus falou assim: joga o cajado no chão. Aí se tornou uma serpente. Aí pega ele, se tornou cajado novamente. Ou seja, Deus sempre vai usar aquilo que nós temos. Eu não sei o que você tem, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo, ele já está te mostrando aquilo que você tem.
O Espírito Santo já está te mostrando e está te levando para te mostrando nesse exato momento aquilo que você tem, que você pensa que é pouco, que você pensa que não vai funcionar, que você pensa que não vai resolver, mas é esse pouco que você tem, quando a bênção de Deus se encontrar com esse pouco que você tem, é aí que Deus vai realizar o milagre. É aí que Deus faz o milagre. Não importa o tamanho da nossa fé, Jesus é o suficiente para multiplicar, para suprir todas as nossas necessidades. Jesus, aleluias, é suficiente para multiplicar, para suprir as nossas necessidades, e necessidades é aquilo que eu preciso para viver. Jesus, Ele é suficiente para multiplicar e suprir todas as nossas necessidades. Quando colocamos diante dEle o pouco que nós temos. Amém, irmãos? Quando colocamos diante de Jesus o pouco que nós temos, é o pouquinho que você tem, é daí que Ele vai tirar, é daí que Ele vai fazer. Devemos confiar nele e sempre colocar nossa vida, nossas dificuldades, devemos sempre colocar nossas vidas, nossas dificuldades e os nossos sonhos nas mãos de Deus, confiando que Ele é poderoso para realizar nas nossas vidas muito mais do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos. Então entenda uma coisa: Deus sempre vai usar aquilo que nós temos. Deus sempre vai usar aquilo para nos abençoar. Deus sempre vai usar aquilo que nós temos para poder abrir uma porta. Deus sempre vai usar aquilo que nós temos para ser canal de bênçãos na vida de alguém, porque Deus sempre usa aquilo que nós temos. Amém, irmãos? É aquilo que você tem, é aquilo que eu tenho, que Deus quer usar, que Deus quer usar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no seu lugar neste instante. Eu quero orar com você. Eu quero pedir uma bênção especial para a sua vida. Eu quero aproveitar esse tempo que nós temos. Queremos aproveitar esse tempo que nós temos para pedir uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. Feche os seus olhos neste instante. Feche os seus olhos neste instante. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, a Tua palavra veio nos ensinar nesta noite que o Senhor usa aquilo que nós temos. Meu Deus, aquela viúva não tinha nada a não ser uma botija de azeite, e os credores já tinham chegado até a sua casa para levar os seus filhos como escravos, e ela recorreu ao homem de Deus. Ela disse: o Senhor sabe que o meu esposo, o servo do Senhor, ele temia ao Senhor, ele tinha uma aliança com Deus, com o Senhor. Então aquele homem de Deus disse: mostra-me o que é que tu tens em casa. Ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Era a única coisa que ela tinha, era tudo o que ela tinha. E se ela não conseguisse pagar a sua dívida, ela iria perder os seus filhos como escravos. Mas aí, meu Deus, ali a bênção do Senhor estava naquela botija de azeite. A bênção do Senhor estava naquela botija de azeite. E ali o Senhor operou um milagre, que o azeite, ele foi se multiplicando, foram enchendo as vasilhas, até que as vasilhas acabaram-se e o azeite parou. Ah,
meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor multiplicou o azeite na vida, na família daquela viúva, e ela conseguiu pagar as suas dívidas e viver daquilo que sobrou, que assim aconteça, meu Deus, na vida da tua filha, que assim aconteça, meu Deus, na vida desse teu filho, dessa tua filha, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Pai, talvez seja essa pouca força que ela tem, talvez seja essa pouca força que ele tem, talvez, meu Pai, essa pessoa, a fé dela está por um fio, meu Pai, meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo, use a fé que essa irmã tem, use a fé que este irmão tem, use, meu Deus, aquilo que às vezes parece pouco aos nossos olhos, venha usar nesta noite, para que o milagre aconteça, para que o azeite seja multiplicado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, assim como aquela multidão faminta, meu Pai, aquela multidão que o Senhor se compadeceu dela, mas, meu Deus, já ia chegando a tarde, já ia começar a escurecer, e os discípulos disseram: Senhor, dispersa a multidão, para que eles vá e encontrem alimento para si. Eles estavam famintos, eles estavam com fome. Senhor Jesus Cristo, assim como alguém apresentou para o Senhor 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor consagrou, apresentou a Deus os pães e os peixes, e começou a distribuir, e foi distribuindo, e toda aquela multidão foi alimentada, toda aquela multidão foi saciada, ainda sobraram 12 cestos cheios. Meu Deus, que assim seja na vida da tua filha. Meu Deus, que haja multiplicação, que haja o milagre da multiplicação, que haja o milagre da cura, que haja o milagre da transformação, que haja o milagre da renovação, que haja o milagre da bênção no casamento, que haja o milagre da paz na família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, multiplica na vida desta irmã, multiplica na vida deste irmão. Senhor Jesus, usa o pouco que ela tem, usa o pouco que ele tem, para que o milagre aconteça, que o milagre aconteça, meu Deus, que o milagre aconteça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus que nos resgatou, Tu és o Deus que nos salvou, e nós somos o Teu Filho, e nós somos os Teus filhos, meu Deus e meu Pai. Que haja dupla honra na família desta irmã, que haja dupla honra na família deste irmão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tire toda a humilhação desta família, tire toda a humilhação desta família, e que haja dupla honra, aleluias, que haja dupla honra nessa casa, que haja dupla honra nessa família, meu Deus, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder na família desta irmã, na família deste irmão, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória, que a Tua glória possa inundar o lar deste irmão, que a Tua glória possa inundar a família desta irmã, que a Tua glória seja derramada, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Tire toda afronta, meu Deus, tire toda afronta, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, age em favor desta família. Jesus Cristo, age em favor
favor desta família, haja em favor deste lar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as mais ricas bênçãos dos céus, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, sejam derramadas sobre as nossas famílias. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja multiplicação da saúde, meu Deus, que haja multiplicação da saúde, que as enfermidades batam em retirada, que as enfermidades vão embora, em nome de Jesus Cristo. Problemas no aparelho digestivo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, problemas no sangue, diabetes, câncer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que haja uma multiplicação de saúde, meu Pai, que haja saúde nas nossas famílias, que haja saúde nas nossas famílias, saúde, meu Pai, oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, aleluias, este nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, milagres aconteçam, portas se abram, aleluias, 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 no nome de Jesus, enfermidades vão embora, em nome de Jesus, todo mal vai embora, em nome de Jesus, toda perturbação vai embora, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, vá agindo, meu Deus, vá agindo, meu Pai, vá usando, use aquilo que essa irmã tem, Senhor Jesus, use aquilo que este irmão tem, Senhor Jesus, use aquilo que eu tenho, Senhor Jesus, para o milagre acontecer, para ver a multiplicação dos pães e peixes, para ver a multiplicação do azeite. Oh Jesus, use aquilo que nós temos para que o gigante caia por terra, que todos os gigantes que nos afrontam caiam por terra, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Cadeias caiam por terra, portas se abram, prisões sejam abertas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Senhor Jesus, abra as prisões, liberte os encarcerados. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, liberte os encarcerados, aqueles que estão presos, prisioneiros do diabo, prisioneiros dos vícios, sejam libertos nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, no nome de Jesus, milagres acontecem, milagres estão acontecendo nesta noite, no nome de Jesus, Ele está usando aquilo que você tem, no nome de Jesus, Ele está usando aquilo que você tem, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, 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 oh, aleluias, aleluias, aleluias. Age, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor Jesus. Trabalha na nossa família, trabalha no nosso lar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, que a minha família receba vida em abundância, que as famílias aqui representadas recebam vida, e vida em abundância, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, oh Senhor da glória, oh Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas,
abençoe as nossas vidas. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor tem o poder de fazer, meu Pai, um milagre acontecer. Realiza o milagre nesta noite, realiza o milagre nesta noite. Oh, aleluias, aleluias. Realiza o milagre em nossas vidas nesta noite, realiza o milagre nesta noite, realize um milagre nesta noite, realize um milagre nesta noite. Oh, aleluias.